Gravação de mais uma etapa da revisão de grego. Temos aqui o imperfeito, mais um tempo verbal. Como se forma o imperfeito? O imperfeito expressa uma ação contínua no passado. Isso acontece em português, isso acontece em grego. É uma ação contínua no passado. Ele deriva do tema temporal do presente e, por isso, faz parte do sistema do presente. Então, o que significa isso? Que ele tem o tema do presente. Aqui nós temos o verbo lyo. Que significa soltar. Esse é o tema do verbo, lyu. E nós vamos observar que quando esse verbo passa para o imperfeito, o lyu continua. Tem o mesmo tema do presente. Por isso nós dizemos que o imperfeito faz parte do sistema do presente. O imperfeito possui apenas o modo indicativo e as diáteses ativa e médio passiva. O aumento. A gente vai perceber que quando um verbo está no imperfeito, não muda apenas a desinência. A desinência do presente aqui, de lyo. No imperfeito, ela se torna on. Mas não é apenas isso. Surge também essa diferença aqui, aumenta uma letra. Isso é chamado de aumento. O imperfeito é um tempo histórico e, assim como outros tempos históricos, apresenta a característica do aumento. Então, essa letrinha aqui que aumentou está significando que o imperfeito é um tema do passado, que tem a ver com o passado. O aumento tem a função de atribuir uma determinação de anterioridade à ação expressa pelo verbo. Então, o que vai ser esse aumento? É o acréscimo desse som antes da raiz do verbo. A raiz é lyu, então antes da raiz se acrescenta um epsilon. Vamos ver as regras do aumento. Temos aqui 4 regras do aumento do imperfeito. Se o verbo começa com vogal breve, ela é alongada. Então aqui nós temos o verbo angelo, que significa anuncio, eu anuncio. Esse alfa aqui de anuncio, ele é breve. Como é que a gente sabe isso? Olhando no dicionário. Como é que os gregos antigos sabiam isso? Pela maneira de pronunciar. Ficava claro para eles quando uma vogal é breve, quando uma vogal é longa. A gente não tem mais isso porque sequer tem essa distinção gramatical em português. Gramaticalmente, em termos de regras de gramática, não tem diferença. Mas, no grego, essa diferença existe. Então, esse alfa aqui, ele é breve. Se ele é breve, assim como qualquer outro verbo que começa com uma vogal breve, ele vai ser alongado. Então, ele vai virar eta. Se a gente está lendo um texto, está lá, angelo, significa anuncio do presente. Se a gente está lendo um texto e acha lá, engelon, veja que mudou também a desinência para on. Significa que é um imperfeito, anunciava. Segunda regra. Se o verbo começa com consoante, veja, primeiro começou com vogal, agora com consoante, se coloca um epsilon na frente. Então essa aqui é a regra mais fácil. Tem lá lyo, você viu que mudou a desinência, virou lyon, e tem um epsilon que é colocado na frente da raiz do verbo. Então, esse aumento é quando começa com consoante. Terceira regra. Se o verbo começa com vogal longa, ela permanece inalterada. Então, temos aqui eco, reco, né? Já que tem o espírito áspero aqui. Significa chego. O verbo chegar no presente. Eu chego. Reco. Quando ele passa para o imperfeito, não tem como aumentar, já é uma vogal longa. Então, a vogal continua a mesma coisa. Então, o que vai mudar? Só a desinência. Recon.
Quarta regra do imperfeito. Em verbos compostos, o aumento é no encontro entre a preposição e a palavra. Nós temos aqui apothnesco. Apothnesco é uma palavra composta, é um verbo composto. Que a gente passa uma linha aqui, a gente vai ver que começa com a preposição apo, seguida de thinesco. Então, na hora do aumento, o aumento não vai ser aqui, no alfa. O aumento vai ser antes da raiz do verbo. Se a raiz do verbo está aqui, se a raiz do verbo se a raiz do verbo está aqui, então o aumento tem que ser antes dela, ou seja, o aumento se dará aqui nesse ômicron aqui. Então, apothnesco no imperfeito vai ser apéthnescon, porque muda também a desinência aqui, on. Então, quando a gente está lendo um texto e percebe que o verbo começou com uma preposição e essa preposição está alterada, ganhou ali um aumento, nesse caso aqui do apó virou apé, isso vai indicar para nós que é um imperfeito. Aí é só olhar a desinência para confirmar que de fato se trata de um imperfeito. Ao invés de morro, apothnesco, no imperfeito, morria. Apéthnescon. E aqui, como que a vogal é aumentada? Como que ela é transformada? Se nós temos a vogal um alfa breve, ele se torna eta. Então, temos aqui ago, que é conduzo. O imperfeito dele vai ser egon. Veja como o alfa se transformou em eta. Alfa com iota subscrito, eta com iota subscrito. Exemplo. Ado se transforma em edon. Verbo cantar. Eu canto, eu cantava. Se nós temos aqui o ditongo ai, ele se torna um eta com iota subscrito. Lembrando que esse iota subscrito, que é esse iota aqui que fica embaixo da vogal, significa que no passado ele era pronunciado e deixou de ser pronunciado ao longo do tempo. Então, no passado, essa construção aqui, com iota embaixo, se pronunciava ei. Só que com o tempo o i deixou de ser pronunciado, ele é escrito, mas você pronuncia só o eta. Então, por exemplo, aiskyno, desonro, eu desonro. O imperfeito dele, o ai aqui vai virar eta, com iota subscrito. Então, é eskynon, desonrava. Ditongo a com y, ao. Ele vai se tornar el. Então, ao xano, eu aumento, vai virar el xanon, aumentava. O epsilon, que é por sua natureza breve, simplesmente vai se tornar eta, que é por sua natureza longo. Então, esfio, que é eu como, vai virar esfion, com eta. O iota breve vai virar iota longo, como iketeuo, suplico, vira iketeuon, suplicava. O ômicron vira ômega, que o ômicron é breve e o ômega é longo. Onomadzo, eu chamo no sentido de colocar nome, né? Vira onomadzon, com ômega. Oi vai virar ômega com iota subscrito, como oiktizo, compadeço, vira oktizon. Y breve vira y longo. Hybridzo,
ensoberbeço, vira hybridzon, esse U aqui sendo um Y longo. Ditongo com epsilon iota vira eta com iota subscrito. E epsilon y eu vai se tornar eta y eu. Eu comai, orar, vira eu comen com eta. Então, tem toda a sua... Algumas vogais, por exemplo, a gente pode reparar que aqui não tem eta nem ômega. Porque, pela sua própria natureza, eles são longos. Então, não tem como aumentar. Vai acontecer como nessa regra aqui. O verbo já começa com a vogal longa e ela permanece da mesma forma. Ela não é alterada. As que são alteradas são essas aqui, se tornam essas aqui. Então, ainda que você não consiga se lembrar de todas essas regras, ainda que tem uma certa lógica, né, essa maneira de aumentar o som, mas uma vez que você vê que o verbo termina com a desinência de imperfeito e que no início dele ele está mexido, isso é um claro sinal de que se trata de um imperfeito. Então, aqui as desinências, finalmente as desinências do imperfeito, verbo soltar. Então, temos aqui o aumento, o é na frente de todas as pessoas do verbo. O lü se trata do tema, né, da raiz do verbo. E aqui nós temos, então, as desinências que precisam ser decoradas do imperfeito. Elion, eu soltava. Elies, tu soltavas. Elie ou Elien, ele soltava. Eliomen, nós soltávamos. Eliete, vós soltáveis. Elion, eles soltavam. Aqui, se for diátese média, significa que soltar em seu próprio benefício, que significa, como a gente já disse no vídeo anterior sobre diátese média. Só que é raro, né? A diátese média. Então, o passivo a gente vai fazer com o verbo ser em português. Ao invés de ser eu sou solto, que seria o passivo do presente, no imperfeito a gente vai usar o verbo ser em português no imperfeito. Era. Então, eliomen vai ser eu era solto. Eliu, tu eras solto. Elieto, e assim por diante. Elieto, eliometha, elieste, elionto. Na hora de traduzir, você traduz o verbo ser do português para o imperfeito e mantém o particípio. No caso aqui, o verbo é soltar, o particípio vai ser solto. Uma vez que você entendeu como é que o aumento se dá, decorou essas desinências aqui, on, es, omen, ete, on. Veja que o on da primeira pessoa e o on da terceira se repetem. Então, se você achou no texto elion, pode ser soltava, como pode ser soltavam. Terceira pessoa do plural. Algo que vai indicar é, por exemplo, o sujeito. O sujeito está no plural ou está no singular? Isso vai indicar, esse contexto vai indicar qual é a maneira correta de traduzir. Mas uma vez decorando essas desinências, uma vez decorando, ou pelo menos entendendo o que é o aumento, fica fácil de identificar num texto o verbo quando está no imperfeito.